21 graus a temperatura. Voltamos com o programa Contraponto aqui pelos 820. Continua chovendo, né, Nélio? E vai continuar assim até depois de amanhã. Essa aí é uma chuva que molha inteligente. Deixa de molhar bobo, é bem fraquinha, mas ela não tá forte, né? Tem vento. Se andar nela, molha. Tem vento. Então molha até pessoas inteligentes. E vai esfriar no Paraná, mais ainda em Curitiba, né? A partir do meio, por final dessa semana, vem uma frente fria por aí, podem se preparar, viu? Tirar as roupinhas do com os cobertores, tem que lavar, né? Embora você guarda tudo limpo do ano passado, mas tem que lavar de novo, né? Para não ficar aquele cheiro de roupa com naftalina, né, Nélio? Verdade. E em Curitiba, eles vão usar japona, né? Lá no Rio Grande do Sul é japona. No Rio Grande do Sul também usa japona, aqui né? A linguagem regional. Jaqueta. São 11 aqui horas. É jaqueta. 11h46, 21 graus. Aqui conosco está a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Foz do Iguaçu, Sempref, a professora Maria Risse, e também a diretora pedagógica Elaine Ribeiro. Elas vêm falar sobre uma assembleia que decidiu pelo fechamento das escolas do município no dia 28, agora, de abril, para uma greve geral, que é uma greve nacional, né, professora, que é contra a reforma trabalhista, né? Previdenciária. Um objetivo de chamar a atenção do governo, do Congresso, para não fazer a reforma, ou pelo menos não fazer do jeito que foi apresentada, né? São 11h47, também quero dizer que a jornalista Isabelle Ferrari está aqui conosco, né? Eu até o final dessa entrevista vou fazer ela falar alguma coisa aqui no microfone, porque eu sei que o povo de Foz do Iguaçu tem saudade de escutar ela, né? De ver na TV, de assistir ela na TV e de ouvir a voz dela, né? A Isabelle, com certeza, é uma das maiores jornalistas que tem nessa cidade. E do Brasil, viu? Você não foi para a Globo porque não quis, né, Isabelle? Teria toda a condição de estar no Rio de Janeiro. 11h47, deixa eu falar aqui com a professora Maria Risse. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Professora, essa greve no dia 28, né? É uma greve nacional, tem a ver com a reforma da Previdência. Por que essa paralisação no município? O município, porque nós estamos aderindo a uma greve geral, né? Então, o município todo de Foz do Iguaçu, juntamente com outros sindicatos, inclusive o PH, que faz parte que é do Sindicato dos Eletricitários, e mais 30 sindicatos, né, que nós estamos se organizando aproximadamente, né? Então, o sindicato e os professores estão também neste movimento, que é um momento onde vai afetar toda a sociedade, né? Não é só a educação, toda a sociedade. Então, nós, enquanto professores, enquanto educadores, também estamos juntos neste dia do dia 28. Professora, a reforma da Previdência ela tem sido debatida, discutida, é um ponto polêmico, toda reforma é polêmica, né? E os especialistas, né? Os economistas, os governistas e não governistas, todo mundo acha que é preciso fazer uma reforma na Previdência. A nossa Previdência vem igual desde a década de 40, o mundo já mudou muito, o Brasil já mudou bastante, a economia brasileira já se diversificou demais e a Previdência continua trabalhando do mesmo jeito. Vocês são exatamente contra o quê? Contra a reforma da Previdência ou contra essa reforma da Previdência? Como a forma que está sendo feita essa reforma. A forma. Exatamente. Em que pontos vocês divergem? Aí a questão da idade, o tempo de contribuição, que nós sabemos que o brasileiro hoje tem algumas regiões que o brasileiro dura um pouquinho mais, mas nós sabemos outras que vai até os 50 o máximo. Então, você não pode generalizar uma reforma e dizer é para todos, né? Que deve ser para todos. Nós somos um país, nós não somos divididos, mas aí você tem que pensar que não é todos que vivem esse tempo que eles estão esperando. Se nós temos um deslize neste país, nós temos que pensar numa reforma que venha atender de uma forma geral todos os brasileiros. Então, a idade é uma coisa onde a gente questiona muito. Mesmo ele agora diminuindo, que a gente está vendo que depois de vários movimentos no Brasil, já houve ele já afastou um pouco, digamos, vamos melhorar aqui para ver se passa. Então, mas mesmo assim, 40 anos de contribuição ininterrupto é muito tempo dentro de um país onde o desemprego é muito grande. Então, também é fazer com que o brasileiro nunca vá se aposentar. Então, esses são dois pontos que, além de outros que nós sabemos, que vêm também prejudicar. Ontem algumas coisas mudaram, né, Enes? Eu já coloco o Enes e o Nélio também nessa conversa. O relator da reforma da Previdência, ele mudou a idade mínima para agricultores, né?
para mulher, 60 anos. para 60 para homem, né? E 58 para mulher, ficou assim, né? E 57. 57. E professores também não entram na regra geral, professores policiais, né? Não entram na regra geral. Mesmo assim, não está... Na verdade, são ainda, quer dizer, ele tá se propondo, mas tem algumas coisas ainda para ser mexido. Dentro da Previdência, nós temos a trabalhista, depois além da Previdência, temos a trabalhista, temos a terceirização. São vários projetos que estão ali dentro que hoje, a greve geral, nesse momento, também é para este fim. Entendeu? É para barrar algumas coisas da forma como está sendo feita. Então, eu acho que nós estamos... o movimento que está sendo organizado pelas centrais sindicais para que haja uma modificação, uma melhora nesses projetos. Existe projeto que tem que ser reformado? Tem, mas não é da forma que está sendo feito. Pode ser gradativo, né? Porque nós sabemos que não vai ser aplicado dessa forma e vamos conseguir aposentar alguém nesse país. Então, se vocês, do sindicato aqui de Foz do Iguaçu, fossem chamados para dar a opinião, a sugestão de mudança, que propostas vocês levariam? Olha, eu acho que... Sem ser esse negócio generalizado, genérico, exatamente, que propostas específicas iriam? A primeira proposta... primeiro eu gostaria apenas... Bom, em primeiro lugar, me apresentar, né? O Paulo Henrique, ele é do Sindicato dos Eletricitários de Foz do Iguaçu, que também está organizando essa manifestação aqui na cidade. Né, que também Paulo? nos sonamos. Obrigado a oportunidade. Não, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar pontuado que, na verdade, foi colocado que a Previdência não muda desde os anos 40. Né? Na verdade, é um equívoco. Ela mudou e muito desde os anos 40. Nós tivemos aí mais recentemente... Mas não muita coisa. Não, né? bastante. A origem dela bastante. É lá, mas a mudança não, aconteceu. bastante. A Emenda Constitucional 20 de 98 foi talvez a maior mudança que nós tivemos. Foi mudado no governo Fernando Henrique, que teve o fator previdenciário. Não, mas a Emenda Constitucional 20 de 98 é anterior ao fator previdenciário. O previdenciário veio depois. Tá? O fator previdenciário veio posteriormente. Na opinião de vocês, dentro do governo Fernando Henrique. A Dilma, a ex-presidente Dilma, ela fez alguma mudança, não foi também. Longe de ser uma reforma. Não, sim, mas foi mudança. Também. Pontos, também. Né? Também. Em 90, 95 pontos também. Você se aposenta. Isso dali, pelo jeito, não foi suficiente. Não, aquilo, na verdade, o 85-95, na verdade, era uma regra, inclusive, de transição, porque o fator 85-95, ele, em termos finais, ele é para ser o 90-100. Né? Havia ainda, né? Porque o processo ainda está em vigência, ele há uma progressão até atingir os 100 pontos. Esse era o objetivo. Tá? E a partir de 2018 começa a avançar, né, 1 ponto por ano até chegar no 100. Então, retomando, na verdade, houve mudanças drásticas na Previdência nesse período todo. Quando se fala da idade mínima, na verdade, é um factoide, porque já existe idade mínima hoje prevista, não para acesso ao benefício. Mas se você aposentar antes, aposentar mais cedo, você aposenta com um agravamento grande no teu benefício por conta do fator previdenciário. Tá? Então, o que acontece hoje? Se você aposentar mais cedo, o que é permitido, você aposenta com um benefício talvez de 60%. Da média dos 80 maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Então, na verdade, a idade, o fator idade, a questão do agravamento da idade que o governo coloca, tá, ele já está previsto dentro do fator previdenciário. E ele já causa um agravamento no valor da aposentadoria, uma redução drástica no valor da aposentadoria. Tá? Então, na verdade, quando se diz não precisa um valor mínimo para aposentar, o que você está condenando o brasileiro é a não se aposentar. Essa é que é a questão. E aí, desculpa, só respondendo então a última pergunta que foi feita para encerrar, com relação à questão de qual a proposta, né, o que se propõe. A primeira proposta que está, e que é o que está se batendo muito, discutir. Até agora esse projeto não foi discutido. A reforma da Previdência não foi devidamente discutida. Tá? E aí... o presidente, esse governo ele tem muita pressa de fazer as reformas porque ele tem pouco tempo de governo, né? Então, ele vai... Ou seja, a gente tem eleição ano que vem, se a população entender que esse governo é bom para a população, para, né, trabalhadores, empresários e tudo mais, ele tem chance de continuar em 2018. Ele não precisa ser tão curto assim. Ele pode tentar a reeleição ou alguém nessa coisa. Ele não pode. Não ele, mas a gente não fala de pessoas, né? A gente fala de partidos, ideologias e tudo mais. E aí, se houver um entendimento de que esse projeto de governo é bom, ele tem chance de continuar. Se ele acredita tanto nele,
Por que a pressa para fazer as reformas, o atropelo para fazer as reformas da forma que está sendo feito? O que ele tem dito, né, nessa reforma, Enes, por favor, entra na conversa e me corrija. São 40 anos de contribuição, porém você pode se aposentar com menos, com 65, mas daí com uma idade mínima, 65 para homem, 62 para mulher, mas aí você ganha 70% da aposentadoria. 70%. Né, 70%. Não é muito diferente do que é hoje também, né? Hoje você ganha menos se aposentar antes, Não, né? você Só vai que a trabalhar idade mais é menor. tempo. Então, você vai trabalhar mais tempo que ganha menos. Eu volto a enfatizar que a questão da idade mínima é um decreto para evitar que o brasileiro se aposente. Isso. Mas é 65 Ele não anos. vai. Para homem, 62 para mulher. Independente, a partir do momento que você coloca uma idade mínima, um país com dimensões continentais e diferenças abissais sociais aí, como o Brasil. Se você comparar os estados do Sul aqui, a gente está no Sul, está dentro desse contexto e a gente às vezes tem essa imagem, mas a gente não consegue enxergar para o Nordeste, por exemplo. E imaginando que a regra vai valer para todos indistintamente, tá? Sem avaliar qualquer diferença disso, regional e tudo mais. A expectativa de vida no Norte e Nordeste é 72, 74, aqui no Sul é até 82. Então, exatamente, quando fala da média, muito essa questão da média, o presidente do nosso sindicato é que fala sempre isso. Se você pegar um indivíduo, colocar, Brasil, mínimo é 72. colocar os pés dele no forno e a cabeça na geladeira, a temperatura média dele vai estar a 30 graus, mas ele vai estar morto. Então, na verdade, média é um dado bastante cruel para a gente tratar. Eu concordo. Num país né? como o Brasil, é fácil fazer média na Holanda. Que é exato, um país pequeno. Ou se você aplicasse uma regra, e não essa regra, mas uma regra, com idade, com fatores levando em consideração média, por exemplo, comparando assim, não, para os estados do Sul vai ser assim. Tá? Para a região Sudeste vai ser assim, para a região Nordeste, mas as leis são federais. E aí as leis são federais. Que alternativa diante de todas essas variáveis? Como é que faz uma lei? Discutir. Certo, mas discutir com que proposta? Olha, existem pessoas que eu confio bastante, acredito que sejam bem intencionadas e tudo mais, e que mantém que existe a necessidade de fazer uma reforma da Previdência. Eu, sinceramente, pessoalmente, até agora não fui convencido disso, tá? Porque eu entendo que o fator previdenciário, ainda que ele seja também, eu entenda também cruel, mas ele é um fator que acaba atenuando essa questão da idade, do tempo de contribuição e tudo mais. Porque assim, é opcional, você quer trabalhar mais, você quer aposentar com benefício maior, aposente mais tarde. Você vai trabalhar mais, vai ter mais idade, você vai ter um benefício maior. Se você entende que não, eu sobrevivo com um benefício menor, tudo bem. Então você aposenta agora, aposenta com um benefício bem menor. Ou seja, no decorrer do tempo, o custo que o governo vai ter com o empregado que se aposentar mais tarde ou se aposentar mais cedo é o mesmo. Assim, a grosso modo, claro. Mas seria o mesmo. Porque um receberia mais por menos tempo e o outro menos por mais tempo. Tá? Então o fator previdenciário, ainda que cruel no modo de entender e bastante combatido pelas centrais sindicais, pelos sindicatos e tudo mais, tá? Ele já traz no seu bojo, ele já está implantado. E aí também o trabalhador, na verdade, de certa forma já se acostumou com isso, né? Mas ele traz dentro, no espírito dele, essa questão. Então, você dizer, não, você vai ter uma idade mínima para aposentar, essa idade mínima é você... É que nós temos um problema, né, que a população brasileira, o IBGE está constatando isso, ela está envelhecendo a cada ano. Então, daqui a pouco, nós já temos mais velhos hoje do que existiam há 30 anos, né? E aí aquela questão, né? Tem menos dinheiro para pagar a aposentadoria, menos gente trabalhando e mais gente se aposentando, então... inevitavelmente falta dinheiro. Pirâmide social, tal da pirâmide social. A pirâmide social, falta dinheiro para pagar. Então, se as pessoas continuarem se aposentando muito cedo, daqui a pouco realmente não tem mais dinheiro para pagar a aposentadoria. Eu converso com a Elaine Ribeiro. Isso, Dante, mas é o seguinte, em 2015, o discurso hoje, né, que a gente vê nos meios de comunicação, é que vai quebrar a Previdência. Como uma Previdência vai quebrar, sendo que em 2015 houve superávit de bilhões. Tem um déficit de 140 bilhões por ano. Houve. Aí o que está acontecendo? Esse déficit e esse cálculo atorial que eles fizeram não é um verdadeiro. Se você for fazer realmente o cálculo, eu contesto. E nós, enquanto centrais sindicais, enquanto DIESE, né, que é um órgão, né, que representa, eu contesto isso. Tem dinheiro. O problema eles querem
Tanto que tem uma lei lá que diz sobre DRU. O que é DRU? DRU seria, assim, recursos livres. Quer dizer, eu tenho todo um ministério lá, eu tenho bilhões dentro da Previdência, eu posso, se for aprovado, eu posso pegar 30% desse dinheiro e distribuir para os outros ministérios. Ora, vamos assim analisar. Se está quebrada, como que eu vou aprovar uma lei que 30% eu posso dar para outro ministério? Seria tipo recursos livres. Então, eu acho isso é brincar com a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora, se você for analisar, é ela que está penalizada. As elites, os grandes que governam, que eu penso assim, que nós estamos num país capitalista e neoliberal, eles vão continuar ganhando. Vão continuar cada dia ganhando mais. O que vai perder somos nós. Aquele que levanta de manhã, 6 horas, aquele que vai lá trabalhar no comércio, é aquele que está, você aqui também, todos nós enquanto professores, nós sim somos a classe trabalhadora, que trabalhamos e que sustentamos essa economia. Nós que estamos sendo prejudicados com a Previdência, com essa reforma. Meio-dia. Entenda que o meu trabalho aqui é justamente contestar o que vocês falam. Sem dúvida. Se a reforma for ruim, Sem problema. se a reforma é ruim para vocês, quem dirá para mim? Mas a gente nem pode reclamar, porque é isso que a gente está pedindo, que o governo não faz, que é exatamente debater conosco, porque a gente quer Vocês isso. vão com a gente para a rua. Deixa eu conversar. Enes Mendes da Rocha. Eu quero fazer uma pergunta, ela poderá ser respondida pelo Paulo e pela professora. O relator desse projeto polêmico, um deputado baiano, Arthur Maia, né? Maia. É do PPS da Bahia, dizem que ele tem um ouvido no Congresso e o outro com a equipe econômica do presidente Michel Temer. Então ele está ouvindo os dois lados, né? Se a gente pegar, digamos assim, o clima hoje de tanta irregularidades que tem no Congresso, sabe? Hoje de manhã nós comentávamos aqui os 10 bilhões e 600 milhões que foram pagos em 9 anos exatamente para os congressistas, né? Em todas as áreas de propina. O Congresso hoje, ele tem, digamos, se nós fôssemos fazer uma escala de moral, ele teria pouca moral exatamente para analisar matérias desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, eu fico pensando o seguinte: nenhum país do mundo um cara aposenta com 50 anos, com 52 anos. Então, se tem de um lado números mascarados que tem que realmente se conhecer a verdade deles, o governo trabalha muito bem isso, de outro lado nós temos que aceitar uma realidade que o mundo ensina a todo mundo como fazer isso. As aposentadorias em países talvez até menores do que o nosso Brasil, você não vê uma pessoa aposentar com 52 anos. E aqui eu vejo, por exemplo, um ex-presidente da República pedir a terceira aposentadoria de R$73 mil, que é o senhor José Sarney. Então, essas disparidades, eu acho que têm que ser também vistas nesta reforma da Previdência. Viu, Paulo? Vou tentar pontuar algumas coisas que foram faladas antes e que eu não tive, mas o Dante comentou da questão da expectativa de vida, que está aumentando e tudo mais. Só para deixar bem claro, o fator previdenciário também prevê isso. Esse crescimento com a expectativa, na verdade, dentro do fator previdenciário, se você pegar a fórmula, tem um fator, né, que é a expectativa de sobrevida, que é o cálculo que é calculado, também é um dado do IBGE, sempre de 2 anos anteriores, e ele faz o seguinte: ele calcula naquele momento, naquele ano, uma pessoa com, por exemplo, 60 anos, qual a expectativa de sobrevida dele? Quanto tempo mais ele vai durar? Né? Quanto tempo mais ele vai viver? Uma pessoa de 55 anos, quantos anos mais? E a cada 2 anos, esse cálculo do fator previdenciário leva em consideração esse fator do IBGE. Então, ele é recalculado, ele é mudado o fator e ele vem recalculando no decorrer do tempo. Tá? Então, quando você vai requerer um benefício previdenciário, uma aposentadoria do INSS, hoje, 2017, vai levar em conta o fator do IBGE de 2015.
Se você pedir o ano que vem, 2018, vai levar em consideração 2016 e assim sucessivamente, né, se permanecesse. Rapidamente também com relação ao déficit da Previdência, 140 bilhões que você falou. Em primeiro lugar, é o seguinte, esses dados são contestados. Sim. Tá? O dado verdadeiro, porque a gente está falando aqui no sistema de seguridade social. Não se fala de... O que está se mudando não é a Previdência, é todo um sistema de seguridade, tá? Que faz parte de Previdência, assistência, tá? E saúde. Né? Então, por exemplo, o benefício lá do BPC, benefício de prestação continuada, ele advém não do benefício do INSS, mas sim da Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício social, é um benefício de distribuição de renda. Tá? Com relação também ainda ao déficit, que se fala, ainda que fosse verdadeiro 140 bilhões de déficit, nós temos hoje 450 bilhões de dívidas. De empresas, inclusive como bancos, como JBS. Aí a JBS sozinha deve 2 bilhões, alguma coisa assim. As dívidas são perdoadas, né? Então, perdão, não vou nem falar, porque aí a gente vai ficar aqui, por exemplo, do Banco Itaú. Os bancos que serão, talvez, com a reforma da Previdência, as instituições mais beneficiadas, são perdoadas as dívidas dele, que Paulo, poderiam resolver parte. Eu sei que esses parte. 140 bilhões tem uma classe que defende, eu acho até que tem sentido nisso, que 140 bilhões de déficit da Previdência, e daí tem quem conteste dizendo que o governo não paga. A Previdência não é usada só para pagar a aposentadoria, mas que também é para pagar outras dívidas, outras coisas do governo que acaba pegando dinheiro dali para outras coisas, né? Só que não apresentam dados exatamente, não comprovam, né? Então, se esse dinheiro realmente é retirado, para onde que ele vai. A Elaine comentou do DIEESE. Nós nos baseamos muito no DIEESE, é uma instituição conhecida e respeitada, inclusive o próprio governo em determinado tempo usa dados do DIEESE e tudo mais, é o Departamento Intersindical de Estatísticas, né? Socioeconômicas, e os dados e junto com a Anfip, que é a Associação Nacional da Receita Federal, dos auditores fiscais da Receita Federal, ou seja, ninguém conhece melhor orçamento público do que esse pessoal. Sim. Concorda comigo? A gente está aqui falando, a gente está falando como leigo. Se a gente pegar dados da Anfip, né? E aí o que acontece? Eu tenho um dado aqui que a Seguridade Social, e aí o sistema como um todo, ele é superavitário. Está sim. Tá, e aí é verdadeiro, não tem como negar isso aqui, se apresentar os números aqui. Esse superávit ele vem decrescendo desde 2012, que era da ordem de 110 milhões, bilhões, desculpe. 2015 ele já fechou em 12 bilhões, ou seja, caiu praticamente 10 vezes. Mas ele ainda é superavitário, ou seja, nós teríamos ainda fôlego para discutir isso melhor. Então essa pressa que foi falada antes, ela é ilegítima. A gente teria tempo para discutir, não tem pressa, não vai ser o mês que vem, não vai ser o ano que vem que a coisa vai quebrar. Eu tenho 44 anos, tá? Desde que eu me conheço por gente, eu ouço que a Previdência vai quebrar, tá? Então, com relação... do Rio Grande do Sul quebrou? Mas aí é diferente. Mas aí é diferente. Aí teria que ter um outro programa para a gente discutir isso, porque é diferente. Os sistemas previdenciários são diferentes, as contribuições são diferentes, os benefícios são diferentes também. Até porque muito tempo nem contribuição tinha. Exatamente. Isso. O governo do Paraná, o que está fazendo hoje? Aqui no Paraná, vamos falar do nosso quintal aqui. O que está acontecendo no estado do Paraná? O governo estadual aprovou uma lei, porque tinha maioria na Assembleia, tá, onde ele pode dispor dos recursos da Previdência. Ou seja, alguém depois vai ter que colocar, em determinado momento, alguém vai ter que colocar dinheiro lá. E quando vai ser colocado? E aí depois, quebrou. Não, claro que quebrou. Você tem um salário. Se você chegar lá no banco e você tem 10 e você retira 20, esse mês, você retira 20 mês que vem e tal, vai chegar uma hora que nem o limite aguenta. Né? E com relação à aposentadoria, falar da idade da aposentadoria cedo, que tem país, eu sinceramente, eu vim meio na correria, eu tenho esses dados, mas eu não consegui compilar para trazer. Países, tá? Mas assim, mais desenvolvidos na Europa, a aposentadoria gira entre 63... Mas aí, de novo, se a gente não consegue, né, com todo respeito, comparar o Brasil do sul para o norte, a gente vai querer comparar a Europa. Não, acho injusta a comparação, mas a média é essa. A mesma coisa é apresentar a aeromoça de 80 e poucos anos como a Globo. 50 anos, 52 para se aposentar é muito tudo cedo. Bem. Hoje, o benefício máximo que um segurado do INSS recebe, máximo, é em torno de R$ 5.500. Ninguém recebe do INSS mais que 5 mil reais. Não do INSS. Né? Não, isso aí é 0,5%, talvez. Que recebe esse valor é 0,5%. E olhe lá se chegar a 0,5%. Tá? O benefício médio do INSS hoje deve estar na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400. Diria o seguinte, calculada a média. Alguém que contribuiu
todo período contributivo que faz o cálculo lá, sempre sobre o teto. Pega um funcionário que tem um salário de R$7.000 por mês, todo mês, religiosamente paga, contribui lá para o INSS e tudo mais. A média dele vai dar em torno, hoje, de R$5.000. Se ele aposentar com 50 anos, ele vai aposentar com não mais que 50, com 0,5 do fator previdenciário, 50% do benefício dele, que é sobre essa média. A base de cálculo é a média. Se você tiver uma média de 5.000, o teto é 5.500, a média é 5.000 e o teu benefício vai ser de 2.500. Tá? E aí, quando a Elaine fala que quem está sendo mais afetado são as camadas mais baixas, por quê? Porque quem recebe 20, 25, 30, 35 mil por mês, não vive com 5.500, muito menos com 2.500. Entendeu? Ele vai arcar, e eu acho, sinceramente, eu acho justo que, a partir de um teto, você quer receber mais, é todo o teu direito, você vai lá, corre ao banco e tal. O que acontece hoje? É muito caro. E o que eu estou, assim, elucubrando aqui? É muito caro hoje você pagar um plano previdenciário de um banco, porque você tem taxa de administração, você tem aquilo, você não consegue acumular o suficiente para, num curto espaço de tempo, e quem que começa a contribuir hoje com 18 anos para um plano previdenciário privado? Muito pouca gente. Tá? Aí é 1% da população que faz isso, talvez até menos. Tá? Então, o que acontece? Vai começar aos 40. Aí ele tem que contribuir muito, ou seja, é muito caro. Tá? A partir do momento, com isso, com a aposentadoria, jogando o limite da aposentadoria para 65 anos, tá? Você, dos 40 aos 65, você vai ter muito mais tempo para acumular e muito menos tempo para se beneficiar disso. E aí o que vai acontecer? Os planos de banco também vão ficar mais baratos. Então, para os bancos é bom isso, porque vai atrair mais gente. Porque ele vai ficar mais barato, vai ter uma maior parcela da população que vai ter acesso a isso, vai conseguir acessar isso e vai aumentar muito os planos. E aí esse povo é que não paga previdência, que faz a previdência quebrar. Professora Eliane, eu sei que... Elaine. Rabisquei. Normal. Um garrancho aqui. Professora, como se vê, né? Toda a ação de um projeto, ou qualquer projeto, ele passa pela corrente política. É lá que as coisas acontecem. Eu sei que o Sindicato dos Professores acompanha muito de perto isso, porque isso mexe com a vida de milhares, de milhões no país de brasileiros. A senhora acredita que o governo está deixando para o Congresso, digamos, uma fatia desse bolo para que o Congresso possa ter a sua vez e voz de adequar as coisas dentro de uma expectativa das pessoas? Eu vejo que o Congresso hoje, né, eu posso ser um pouco radical o que eu vou falar, mas eu vejo que o Congresso não representa o povo. O Congresso que está lá, a grande maioria do Congresso não está representando. Quando votaram, se você perguntar hoje em que deputado federal ou estadual você votou, né? Perguntar. E aí pensa, o que o meu deputado está fazendo lá dentro? O que, né, que eu votei está fazendo lá dentro? Ele não está defendendo o meu direito de classe trabalhadora. Ele está defendendo o direito do empresário. E isso dentro do Congresso é muito, entende? Não que eu posso dizer assim? É como que se eu estivesse defendendo a minha empresa e não estivesse defendendo um trabalhador que faz gerar lucro para a minha empresa. Então, eles fazendo isso, eles vão quebrar as duas coisas. Só que isso, eles não estão tendo essa visão. Entende? Então, assim, a ideologia política dentro do Congresso hoje, eu vejo principalmente capitalista, neoliberal e não atende. Então, eu penso que o povo deve participar de espaços políticos e mudar essa situação. Porque trabalhador deve votar em trabalhador. Trabalhador que vota em empresário, acontece isso. Entende? Desculpa. E assim... Peraí. Aí bota fogo no mundo. Não, essa questão a gente escuta muito, né? Essa briga de classes. Agora, eu acho que tem que dar, em primeiro lugar, eu acho que tinha que ser feita primeiro uma reforma tributária antes da Previdência. Não, eu acho que antes a política. Antes a política. Porque, na verdade, o grande problema hoje é de confiança, né? A gente vai conseguir gerar mais emprego com uma reforma tributária e aí vai ter mais dinheiro na Previdência para depois pensar em fazer reforma. Mas fizeram
ao contrário, né? E tudo bem, mas essa briga entre empresário e trabalhador, o empresário também é ele, graças a Deus, que dá então, emprego. Então, isso que eu estou falando, tem que ter o equilíbrio. E não eu querer, quando eu quero muito para mim, pode ter certeza, alguém está passando fome. E talvez essa seja a grande pergunta, vamos me colocar aqui no lugar do Zé do Repolho, né? A pergunta é, quem tem dados verdadeiros? Porque você pegar aí da parte dos sindicatos, está entupido. Aliás, que não são poucos, né? São 17 mil e não sei quantos sindicatos que tem nesse país. 17.080 sindicatos. É o campeão absoluto mundial de número de sindicatos o país. Mas vem com alguns dados. O governo vem com alguns dados. O Congresso vem com alguns dados. E nós aqui, quer dizer, vamos acreditar em quem? Quem é que tem dado verdadeiro? Como é que faz? Que faz pelo bem Por do povo. isso. Sim, como é que faz? Como é que faz para ter uma base verdadeira, para em cima disso ter um raciocínio que não seja defensivo ou defensor de uma classe ou de uma ideologia ou de apenas uma ideia, para que se possa ter a partir daí um processo de conscientização, porque reforma me parece que é absolutamente necessário em todos os níveis, também na Previdência. Claro que talvez o ideal seja que seja gradativa, que daqui a pouco você faça outra, se adaptando a novas realidades. Mas como é que se parte de um dado que possa ser confiável? Aí eu, não querendo ser chato, mas eu volto, né? Eu acho que a raiz do problema que é a questão do debate. A gente não vai avançar, saber dados que sejam verdadeiros ou falsos ou factoides ou manipulados, e a maioria deles são, né, infelizmente, né, manipulados. Pelos dois lados da discussão? Talvez sim. É porque, na verdade, como eu falei, os dados aqui são do sistema da Seguridade. O governo está tratando apenas da Previdência, mas ele está mudando toda a Seguridade. Mas ele fala apenas da Previdência. Aí você está pegando uma fatia da pizza e pega a calabresa e esquece do restante. Entendeu? Então, na verdade, eu acho que a grande questão é essa. Vamos fazer uma reforma? Vamos sentar, vamos conversar, mas não assim. O que aconteceu? O governo, o ano passado, comentou que ia fazer a coisa, chamou, nós, sindicatos eletricitários, somos filiados à CUT. A CUT, desde o primeiro momento, se negou a sentar para negociar. Por quê? Porque o governo veio com uma receita pronta, tá, e falou, vamos discutir em cima disso. A CUT falou, não. Em cima disso, não. Aceitamos discutir, mas não em cima disso. As outras centrais sentaram, aí falaram, não, em dezembro a gente vai pegar isso aqui, vai coletar e tal, e vamos fazer uma nova discussão, com uma nova reunião com vocês. Chegou em dezembro, o governo falou, o projeto é esse aqui. Não teve discussão. O projeto é esse aqui e é esse que vai para aprovação no Congresso. Tá? Então, acho que o primeiro ponto é isso. Como eu falei, eu, sinceramente, pessoalmente, não estou convencido de que haja necessidade urgente, premente, de uma reforma. Tá? Pode haver no futuro e vai haver necessidade no futuro. Podemos fazer antes e de forma gradual, ótimo. Tá? Mas então vamos sentar e vamos debater, vamos discutir, vamos pegar números. Como você falou, mas esses números talvez não sejam verdadeiros. Ótimo, apresente esses números, o outro lado rebate esses números, apresenta os seus, esse lado rebate, até chegar a um ponto em que, se não são verdadeiros, pelo menos são mais próximos da realidade. Entendeu? Agora, a questão, como eu falei, não querendo ser chato, é voltar à questão de debater. Isso eu concordo plenamente. Tá, enquanto fazer da forma que está sendo feita, perdão a palavra, mais goela abaixo, é completamente... As pessoas estão muito confusas, né? Em relação essa aos... é basicamente a proposta do movimento do dia 28, de nós debater o assunto? Sim. Ontem... Nós não temos uma contra-reforma para apresentar. Não existe isso hoje. Não existe uma contra-reforma para apresentar. O que se quer é o seguinte, como eu falei, o projeto está pronto e está apresentado. O que se quer primeiro? Para esse projeto. Isso. Porque, por exemplo... Para o trâmite disso. E aí vamos sentar e conversar. Agora, o Congresso está debatendo, né? Tanto que mais de... Quantas emendas mais então, essas emendas... Mas eu acho que já de anteontem para mas aí é a questão do bode na sala. Não, mas aí é a questão do bode na sala. Com todo respeito, a gente vem discutindo isso há muito tempo já, é a questão do bode na sala. Se você quer chegar a 10... Eu não costumo, não mexo com comércio, não, mas quando você quer vender alguma coisa por 10, você oferece por 13. Aí a pessoa oferece 8. Aí você baixa para 11 e tal. Então, na verdade, o que é isso aqui? Colocou-se um bode na sala. O projeto original é horrível. Ninguém concorda com ele.
Não tem como achar que minimamente o aceitável. governo mandou muito duro para eles Então, darem- exatamente. Então, na verdade, ontem eu vi o discurso do ministro da Economia lá, dizendo o seguinte: olha, não, esse aí é o limite do aceitável. Pô, mas se tinha o limite do aceitável, então por que não apresentaram isso? Porque, na verdade, é o seguinte: coloca o pior dos mundos, né? Oferece o inferno para vender, para entregar o limbo. Essa reforma né? do Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles era ministro da Economia do Lula também. Ele Sim. tentou, eles fizeram uma reforma de Previdência, não enviaram para o Congresso, porque veio o caso do mensalão e daí o Lula tinha perdido credibilidade dentro do Congresso, né? E resolveu não mandar para lá. Mas é o mesmo ministro, né? Não ia mudar muito naquele tempo. Ia. Eu acho que lá passava. Não ia porque você tem um sistema de peso e contrapeso aí, né? A questão e até discutia isso ontem com alguns colegas e tal. A questão do Meirelles está no governo Lula. Qual a diferença? O Meirelles é a mesma pessoa. No governo Lula ou no governo Temer, ou quando ele não esteve ministro e era do mercado, um homem de mercado, ele é a mesma pessoa. Tem os mesmos princípios, as mesmas ideias e tudo mais. Concordamos. Só que aí tem um sistema de peso e contrapeso. Uma coisa é eu chegar para você e dizer o seguinte: Dante, você está aqui, você pode falar Você é a mesma pessoa sempre, mas eu chegar a dizer para você, pode falar o que você quiser nesse microfone. Entendeu? Você está ali para falar o que você quiser, como se você estivesse em casa. Se você quiser fazer palavrão, isso, aquilo, você vai agir de uma forma. Agora, se eu chegar e dizer, não, você fala assim, mas você tem essa linha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, você continua a mesma pessoa, a mesma ideia, mas você vai se policiar e vai atuar dentro dos limites que lhe foram impostos. Bom, são 12h21, peraí que a dona Nilza do Jardim América tem uma pergunta para fazer. Bom dia, dona Nilza. Bom dia. Pode fazer. Escuta, por gentileza, eu queria lhe fazer uma pergunta, da reforma da Previdência que estão discutindo agora. Então, eu pensei uma coisa, e de tantos milhões de desempregados que tem, então eles primeiro deveriam ver o primeiro emprego, que todo mundo estivesse trabalhando, e para a contribuição, que fica difícil a pessoa contribuir se não tem dinheiro, não tem emprego. E como que vai ficar? Dona Nilza, muito obrigado pela audiência, pela pergunta. Eu concordo 100% com a senhora, né? Sim. Parabéns, dona Nilza. Parabéns. Né, da professora Maria Reis? É verdade. Bom, deixa eu atropelei 2 blocos de comercial já. Eu quero, mas é que eu não queria encerrar antes com vocês. Professoras, vocês têm uma série de, vocês fizeram uma assembleia e decidiram uma série de questões para o dia 28. Explica para a gente o que exatamente vai acontecer. Dia 19, que foi ontem, né, nós nos reunimos com toda a nossa categoria, né, que são os professores municipais, e decidimos profissionais, né? São todos profissionais da educação, professores e profissionais da educação. E decidimos que vamos parar no dia 28, né? Em todas as escolas e todos os CMEIs, né? Vamos parar contra, né, a reforma da Previdência, a terceirização e a reforma trabalhista. É um dia, né? De Um dia. Não vão parar, não é uma dia, greve. Dia 28. Né? É uma paralisação, greve de um vamos chamar. É greve de um dia, Greve é de um greve dia. geral. Né? Essa greve geral, são vários sindicatos, todos estão fazendo a assembleia com as suas categorias, né? Então aí a decisão da nossa categoria, junto com os demais sindicatos também, é que vamos parar. Então, no dia 28, os CMEIs e escolas municipais vão parar. É importante esclarecer e lembrar a população. Então, dia 28 não adianta levar a criança para o CMEI e para a Não. escola. Vocês vão fazer alguma passeata? O que atos tem? Na verdade, a gente já está acertada a questão da concentração, isso já está, pelo menos já está encaminhado nesse sentido, que a concentração vai ser pela manhã, por volta de 8 horas, no Bosque Guarani. Tá? Todos os sindicatos, todos os trabalhadores. Sindicatos em Foz que aderem? Entre 24 a 30 sindicatos. Aí é porque cada reunião que se faz vem um sindicato novo. Então, em torno hoje de 20 a 30 sindicatos que então estão nesse movimento. No Bosque Guarani? No Bosque Guarani. Ali... Não, aí dali a gente, dependendo da situação, a gente pode passar por alguns pontos, fazer uma passeata, mas vai depender de lá. Naturalmente vai se fazer uma falação, uma conversa com os presentes lá sobre tentar chamar a atenção da população, com faixas, banners e tudo mais. E dentro das possibilidades, verificar com um grupo, tem um grupo já, existem comissões e tem uma comissão já designada para determinar o andamento do dia 28, que vai ser analisado à medida que
que o horário passar. Dia 28 cai que dia da semana? Sexta-feira. Na sexta. Na sexta-feira. Uma sexta-feira que vem. Sexta que Isso. vem. Então tá bom, eu quero Então, agradecer. eu não sei se dá para completar Claro aqui. que sim. Então, é que o dia 24 vai ter o dia da família na escola. Então, as escolas já estão trabalhando com os pais essa questão da greve do dia 28. Né? Vamos passar para os pais, mostrar a necessidade dos pais também vir junto, né, com todos os sindicatos, vir para o centro da cidade, porque eles também estão sendo afetados. Né? Toda a sociedade. Os professores estaduais, eles vão parar também? Provavelmente vão parar. Não sei se vão A parar 100%. APP está junto. Eles A estão APP juntos. Sindicato está no grupo É a também. última greve que Agora, elas algumas têm, assembleias... Os rodoviários, tem vários. Eletricitários, os bancários. engenheiros, bancários, comerciários. Provavelmente o banco também não abre. Saúde, Os INSS. bancos não sei se Eles vão abrir fazer todos. assembleias ainda. Já Eles fizeram ainda, ontem. fizeram ontem, ainda não sei o resultado ainda A gente da vai assembleia. anunciando que para, então, Isso. ao decorrer da Então, a semana. gente, na verdade, o que a gente faz aqui é conclamar toda a sociedade. uma coisa só que que venha e se fique- mobilize para que a gente possa barrar, pelo menos, uma parte dessas Apenas propostas um que está apontamento sendo... é que o que tem que ficar claro que essa movimentação, esse protesto, não pode ser dos sindicatos. Isto. Tinha que E é ser bom- Não é da institucional. população. É. Tá certo. Ele tem que ser dos trabalhadores. Porque, na verdade, assim, com todo mundo que eu converso, está todo mundo indignado. Só que indignação sem ação não leva a nada. Não adianta você ficar indignado, ir para casa, sentar na frente da televisão e ficar assistindo televisão. Como tá? disse essa Você vai ser senhorinha mesmo patrolado. que falou aqui com a gente, Tá. né? Convidamos ela Sim. que vá com a gente. Exato. Então, no na dia verdade, 28, assim, ou seja, as que pessoas, e venha também com a não gente basta dia fazer 28. greve, definir em assembleia, votar por uma greve e ficar em casa. Tá? Você tem que fazer a greve, mas você ficaria 8 horas na empresa e aqui, claro, para deixar bem claro, não é nada contra as empresas, a greve, não tem nenhum envolvimento com empresa, tal, é contra um posicionamento do governo. Né? Então, o pessoal tem que ir para lá, tem que ir para o Bosque Guarani e tem que participar. Ficaram muitos pontos aqui, eu acho que para coisa, que daria mais uns 3 programas pelo menos, mas a gente se coloca à disposição. Tá? Deixar os contatos aqui, qualquer dúvida que quem tem aí, vocês podem passar para a gente está aberto à discussão, a dúvidas e tudo mais, ficamos à inteira disposição de vocês. Ok, Paulo Henrique, muito obrigado, do Sindicato dos Eletricitários de Foz do Iguaçu, também a professora Maria Riz, presidente do Simpref, a Elaine Ribeiro, diretora pedagógica, que também é do sindicato. A professora Maria Riz já veio aqui várias vezes, né? E volta e meia ela volta, daqui a pouco a gente chama ela de novo. 12h27, obrigado pela presença de nós que vocês. agradecemos. Nós Muito obrigada. agradecemos. 21 graus, já voltamos.